Muito boa noite, aqui é Thiago Damasceno, em mais um vídeo para o História na Medina, e hoje vou falar sobre o Afeganistão. Antes de tudo, eu quero agradecer aos seguidores e seguidoras que pediram que eu falasse sobre. A princípio, eu iria fazer apenas um post aqui para o perfil no Instagram, não iria fazer texto ou vídeo sobre, mas como pediram, eu resolvi fazer um vídeo. 2 vídeos, na verdade, porque aqui no História na Medina, a sua opinião é ouvida, a sua sugestão é levada em consideração. Brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, emocionado com esses pedidos, foram muitos. Fiquei muito emocionado em saber que tem gente que confia no meu trabalho a ponto de pedir que eu faça um conteúdo para esclarecer sobre temas de mundo islâmico, Oriente Médio, enfim. Então isso me incentiva muito como historiador, pesquisador, professor e produtor de conteúdo. Então agradeço a todas essas sugestões e pedidos. De praxe, eu fiz um roteirinho aqui que eu vou seguir pelo meu Kindle. E eu resolvi fazer 2 vídeos. Este primeiro comentando a história, a geopolítica do Afeganistão, fazendo uma contextualização geral, focando no período da Guerra Fria até 2001, quando o Talibã foi tirado do poder pelos Estados Unidos, pela Aliança Norte, como eu vou explicar daqui a pouco. E no próximo vídeo eu vou comentar sobre o Talibã e sobre a sua ascensão e a situação atual do Afeganistão, que é uma situação muito triste. É um desastre que está acontecendo lá, é uma coisa que poucas pessoas viram ou estão vendo pela primeira vez, pelo menos aquelas que não puderam ver, testemunhar o terrível 11 de setembro. Estava circulando nas redes sociais imagens dos afegãos subindo de qualquer jeito no avião dos Estados Unidos, o avião decolando e as pessoas caindo do avião, enfim, uma cena de fim de mundo, literalmente de fim de mundo. Então, é muito grave o que está acontecendo lá, muito triste. Então, nesse primeiro vídeo eu vou fazer essa contextualização geral e no próximo eu vou comentar mais sobre essa ascensão do Talibã. Vou comentar aqui história e geopolítica, porque, como sempre, é um assunto complexo. Quando eu falo complexo, eu sempre falo isso nos vídeos, é porque são temas com vários elementos, muitas variáveis. Tem a questão política, a questão econômica, militar, o discurso que fazem na mídia, os fatos, o que não é fato, enfim, é muito complexo e aqui espero ajudar a esclarecer sobre isso. Esses vídeos vão para o meu canal também no YouTube, mas vão ficar aqui também no IGTV. Então vamos lá, história geral e contextualização geral, geopolítica do Afeganistão. Antes, as referências, lembrando que um assunto que está quente, é bom eu falar sobre ele o quanto antes, mas são temas delicados que requerem estudo, leitura, botar massa cinzenta para pensar, para fazer até mesmo um filtro de informações, são muitas, e construir um vídeo didático, né? Às vezes é complicado, isso requer tempo, então às vezes eu não consigo acompanhar os assuntos quentes, porque se eu quero transmitir para vocês, trocar ideias com vocês de uma forma, transmitir um conhecimento de qualidade, crítico, eu preciso de algum tempo para procurar material e pensar. Então, eu me referenciei principalmente nesse livro aqui, O Oriente Médio e a Questão Palestina, do Nelson Bassic Olik e Beatriz Canepa. Ele dá uma história geral do Oriente Médio, incluindo o Afeganistão, mas ele só vai até 2001. Também me baseei aqui nesse manual geral de História Islâmica, O Mundo Muçulmano, do Peter Demant. E também me baseei em 2 vídeos do professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, referência na área. Então, ainda bem que ele gravou 2 vídeos, porque eu gosto muito do senso analítico dele. Ele tem, óbvio, como ele é das relações internacionais, uma pegada geopolítica que eu gosto muito. Então, são as minhas principais referências. Então, vamos lá. O Afeganistão. Esse nome é de origem persa, que significa terra dos afegãos. Por muito tempo, o Afeganistão é povoado por várias etnias, como qualquer lugar do mundo. E por muito tempo, afegão foi sinônimo de pashtuns, que é
a maioria étnica no país. E esse sufixo "estão", que também está presente em outros países ao redor do Afeganistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, ele quer dizer lugar de morada. A gente pode traduzir então como país. Então, Afeganistão, terra dos afegãos, lugar de morada dos afegãos. Onde está o Afeganistão? O Afeganistão não faz parte do Oriente Médio. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo introdutório, contextualização geral, que ele nos ajuda a entender a situação atual do país. Vocês podem dar um Google aí, mapa Afeganistão, não sei se vai ficar muito claro de mostrar aqui pelo mapa. O Afeganistão, ele não é um país árabe. Ele é um país de maioria islâmica, é um país islâmico, mas a sua etnia, sua língua não é árabe. Várias etnias que eu vou falar daqui a pouco, com suas línguas. Então é um país não árabe, porém islâmico, não faz parte do Oriente Médio, porém, pela proximidade geográfica, tem muitas relações com o Oriente Médio, claro. Lembrando que essas conceituações geográficas, Oriente Médio, Oriente, são construções históricas, construções sociais, e eu uso aqui com fins didáticos. É claro que não existe, você compra uma passagem para o Oriente Médio. Então, você compra passagem para os países que a gente considera que está no Oriente Médio. Então, aqui é uma questão de situação geográfica. Então, o Afeganistão não é árabe, mas é islâmico e não está no Oriente Médio. Ele está no centro, mais ou menos ali no centro da Ásia Central, como se diz, no coração da Ásia Central. Então, ele tem contatos e características de três regiões. Contatos com e características de três regiões. Oriente Médio via Irã, pela proximidade. Com o subcontinente indiano via Paquistão. E com a Ásia Central por meio de suas fronteiras comuns com o Turcomenistão, Uzbequistão e Tadjiquistão, ou Tajiquistão. Esses três últimos países, Turcomenistão, Uzbequistão e Tadjiquistão, faziam parte da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, que era uma confederação de repúblicas que existiu entre 1922 e 1991, na qual a Rússia era o principal país, o principal líder, era o bloco comunista do mundo no período ali da Guerra Fria, onde havia uma competição política, militar, econômica e ideológica entre duas potências, entre as duas potências que venceram a Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos defendendo um modo de produção, uma ideologia capitalista, e a União Soviética um modo de produção comunista. Eu sei que há debates acadêmicos sobre era comunismo ou não era, conforme está na teoria comunista bastante influenciada pelas ideias do Karl Marx e do Friedrich Engels. Então, talvez eu vou falar aqui melhor mais em sovietismo, em repúblicas soviéticas, em bloco soviético, do que em bloco comunista, mas, de todo modo, aqui eu estou me referindo à mesma coisa, comunismo, sovietismo, bloco comunista, bloco soviético, eu me refiro à mesma coisa. O Afeganistão tem uma área então, lembrando isso, o Afeganistão estava ali no período da Guerra Fria, no centro, na área de influência da União Soviética. Isso é muito importante para a gente entender a história e a geopolítica do Afeganistão até hoje. O Afeganistão tem uma área de cerca de 650 mil quilômetros quadrados, o que dá mais ou menos 2 Maranhões, meu estado natal. Clima do Afeganistão desértico e semiárido. O relevo, seu terreno é muito irregular, com montanhas, planícies e depressões. A principal cordilheira que corta o país é a Hindu Kush, ou Hindu Kush. O país chove pouco lá, mas ele tem uma expressiva rede hidrográfica, com destaque para o rio Cabul, que corta a capital de mesmo nome. Cabul, capital que ia falar Estado Islâmico. Capital que o Talibã tomou há 2 dias, dia 15 de agosto, no domingo. Então, o rio Cabul corta a capital Cabul e ele é afluente da margem direita do rio Indo. Olha aí, então, toda a relação geográfica do Afeganistão com a Ásia. O Afeganistão tem muitas etnias. Os 4 principais grupos étnicos são os Pashtuns,
que são a maioria, os tadjiks, os hazarás, os turcófonos e outros grupos étnicos. Então, os 4 principais são esses: paxtuns, tadjiks, hazarás e turcófonos. No final do vídeo eu vou falar alguma coisa mais sobre eles, porque essas etnias são importantes, mas, ao contrário do que se prega muito, elas não determinam filiação política no Afeganistão. Não posso dizer, por exemplo, o Pashtun ele apoia o Talibã, ele não apoia, o Hazara apoia, não apoia. Isso varia. Então, a etnia, os grupos étnicos são importantes para a história e a sociabilidade do Afeganistão, mas não são determinantes politicamente. Então, vou falar sobre eles mais no final do vídeo. A organização social do Afeganistão: tribos. Indivíduos, sujeitos formam famílias, que formam clãs, que formam tribos, mas não pensem que eles são tribos, então são primitivos, são menores, inferiores que nós. Não, é só outra organização social, ela não é necessariamente inferior ou superior a nenhuma outra. Tribos. Dentro dessa organização de tribos, existem os senhores da guerra, são os líderes das localidades, os líderes tribais das localidades que controlam os locais, regiões específicas, controlam a economia, política, vida militar e cultivo de papoula nessas regiões. Daqui a pouco vamos falar mais sobre a papoula, matéria-prima do ópio e da heroína e cujo tráfico é fundamental para a economia afegã. Então, agora historicamente, uma abordagem mais histórica, aqui eu falei mais geografia, sociedade, enfim, história tá tudo junto, né? No fim das contas. Historicamente, o Afeganistão, estando na Ásia Central e próximo ao Oriente Médio, ele é um chamado corredor de povos. Então, por lá passaram, viveram e se estabeleceram muitas sociedades, muitas civilizações, muitas culturas, muitas religiões. Como exemplo, os persas, os macedônios, os hindus, mongóis, liderados pelo lendário Gengis Khan, lendário não, histórico, né? Histórico conquistador Gengis Khan, Império Turco-Otomano, Império Inglês e Império Russo, União Soviética. Então temos aí persas, macedônios, hindus, mongóis, turco-otomanos, ingleses e russos sendo fundamentais para a história do Afeganistão. Então deve ser um país, deve ser não, tenho certeza que é um país muito rico culturalmente, mas infelizmente é um país mesmo muito pobre que vem há anos passando por dificuldades, principalmente agora, e aí acaba então aparecendo mais essa imagem negativa sobre ele como um país pobre, miserável, cheio de problemas, o que não deixa de ser verdade, mas eu quero dizer aqui que ele tem uma cultura muito rica devido aos vários povos e culturas que passaram e se estabeleceram lá. Fazendo aqui uma rápida linha do tempo. Então, na antiguidade, estiveram lá os persas, os macedônios, hindus, o domínio árabe, que levou o Islã para o país, foi entre 651 e 1221, ou seja, século 7, século 13. Depois o domínio mongol, entre 1221 e 1747, ou seja, século 13 e século 18. Depois, entre 1747 e 1973, ou seja, século 18, século 20, foi fundado o Estado monárquico, já com o nome de Afeganistão, fundado aí pela etnia Pashtun, com uma só dinastia do poder, mas nesse período, século 19 e 20, já existia disputas imperialistas na região. A Inglaterra e a Rússia tinham interesse em controlar a região, tanto é que a Inglaterra invadiu o país no século 19, e deixa eu só conferir aqui, sobre a linha Duran. A linha Duran foi estabelecida em 1879, século 19, pelos colonialistas britânicos, e ela foi a linha artificial que separou a etnia Pashtun em 2 territórios coloniais, o Afeganistão e o Paquistão. Essa questão de divisão política artificial, divisões geográficas artificiais de impérios, aconteceu também no Oriente Médio, na Ásia e na África. Os impérios, França, Reino Unido, dominam a região e delimitam as suas fronteiras artificiais. Muitos estados árabes, asiáticos e africanos foram criados assim. Isso foi muito problemático porque divide, separa etnias, aliadas, inimigas, e isso tem consequências até hoje. Enfim, então não dá para a gente tirar de forma nenhuma dessa equação aqui. Afeganistão
não dá para tirar dessa equação a violência dos processos imperialistas no país, como dos ingleses, mais recentemente, dos ingleses e dos russos. De 1880 a 1919, o Afeganistão virou um território inglês, protetorado inglês. Vocês deem um Google aí, vocês vão encontrar vários outros territórios do Oriente Médio, Ásia e África, que também viraram protetorados de impérios. E de 1919 a 1973 foi um período de independência do país, bem breve, de 1919 a 1973. Como eu falei, em 1973 foi fundado o Estado monárquico no Afeganistão. E em 1979 foi implantado um governo comunista aliado de Moscou, ou seja, aliado da União Soviética. Já estamos aí, então, na lógica de influências de zonas de influência da Guerra Fria, que é fundamental para entendermos a história e a geopolítica do Paquistão até hoje. História, gente, é processo. Não pensem que o imperialismo lá do século passado, guerra da década passada não influenciam mais. Influenciam muito no cotidiano, enfim, na política, na vida econômica dos países. História é processo. Não é porque o colonialismo inglês acabou por lá oficialmente que não teve suas consequências. Não teve e não tem suas consequências. Tem demais. Então, a invasão soviética, esse governo afegão pró-Moscou enfrentou oposição no Afeganistão. Então a União Soviética invadiu o país e essa invasão, ocupação, durou 10 anos, de 1979 até 1989. Então é isso. Só recapitulando, um golpe de Estado em dezembro de 79 implantou um governo comunista soviético aliado a Moscou. E houve resistência a esse governo? Houve, dos guerrilheiros muçulmanos, resistência dos guerrilheiros muçulmanos, chamados de Mujahedin ou Mujahidin, vocês podem encontrar por aí. Esses guerrilheiros foram armados e treinados por organizações pan-islâmicas, porque esse enfrentamento local afegão contra as forças soviéticas ganhou áreas de guerra santa. Então eles foram armados e treinados por organizações pan-islâmicas, foram auxiliados pelo Paquistão e pela CIA, o Serviço de Inteligência Estadunidense dos Estados Unidos. Essa ocupação e invasão da União Soviética foi infrutífera para a União Soviética devido a essa resistência. A CIA, claro, não iria deixar barato a União Soviética dominar o Afeganistão. Claro que iam contrapor. Então, eles armaram e treinaram, apoiaram os guerrilheiros muçulmanos que lutavam contra o poder soviético. Mas, no fim, essa ocupação foi infrutífera. A União Soviética teve que deixar o país em 1989 e essa foi a maior derrota militar da União Soviética no Afeganistão. Saldo desse conflito de 10 anos. 35 mil soldados soviéticos feridos, 15 mil soldados soviéticos mortos. Em contraposição, os números do lado dos afegãos são enormes, maiores. De 1,3 a 1,5 milhão de afegãos mortos, a maioria civis. De 5 a 5,5 milhões de afegãos refugiados, muitos buscaram refúgio no Irã e no Paquistão, países ali vizinhos. E esse contexto de ocupação soviética e resistência, enfrentamento dos guerrilheiros muçulmanos apoiados pela CIA e pelo Paquistão, ele é muito importante porque foi nesse contexto que a Al-Qaeda foi criada pelo saudita Osama Bin Laden e nesse contexto também que foram treinados e criados guerrilheiros que futuramente iriam formar o Talibã lá em 94. Deixa eu conferir aqui. Isso, 94, 92 e 94. O Talibã começou a se destacar mesmo em 94. Repetindo, nesse período dos anos 80 de ocupação soviética no Afeganistão, a Al-Qaeda foi formada exatamente em 89. O Talibã não foi formado nos anos 80 nesse contexto. Foi formado no início dos anos 90. Porém, os guerrilheiros que fundaram o Talibã nos anos 90, foram ali treinados nos anos 80, certo?
Espero que tenha ficado isso claro. Então, como diz o professor Reginaldo Nasser, o Talibã foi criado pelos Estados Unidos, Arábia Saudita e Paquistão, como ele mesmo disse, com armamento americano, dinheiro saudita e com o auxílio do Serviço de Inteligência paquistanês, com o objetivo de expulsar a União Soviética do país dentro da lógica de controle territorial que havia entre Estados Unidos e União Soviética. Outros conflitos do período, Afeganistão não, outros conflitos do período, Vietnã, Guerra da Coreia, são exemplos de outros conflitos entre União Soviética e Estados Unidos de modo indireto, que as duas potências nunca chegaram a se enfrentar diretamente, devido ao medo nuclear. Ambas tinham armas nucleares que podiam acabar com o mundo, então sempre foram conflitos indiretos regionais, incluindo o caso do Afeganistão. Então, nos anos 80 e 89, a Al-Qaeda, organização terrorista fundada pelo Osama Bin Laden, foi criada nesse contexto. E os guerrilheiros que, no início dos anos 90, fundaram o Talibã, também foram criados e treinados nesse contexto. Quem criou o Talibã foi o Mullah, que é um título religioso de sacerdócio, de instrução, de doutoramento, Mullah Muhammad Omar, ou Muhammad Umar, ou Muhammad Omar, como se fala muito aqui no Brasil, que era genro do Osama Bin Laden. Olha aí, o Osama Bin Laden era genro, ou era sogro. O Osama Bin Laden era sogro do Mullah Muhammad Omar, fundador do Talibã. Mas as duas organizações não são a mesma coisa. O Talibã faz guerrilha, que é um movimento armado não é feito por um exército nacional, por soldados nacionais. Geralmente atrelado ao movimento relacionado a ações táticas no campo, mas também pode ter na cidade, guerrilha urbana. Já a Al-Qaeda faz terrorismo, e o ataque terrorista é diferente, alvo militar, alvo civil, busca causar o terror. E para causar esse terror, o terrorismo ele ataca símbolos. Então, por isso que o Al-Qaeda atacou o World Trade Center, um símbolo do poder norte-americano. O Pentágono, símbolo do poder militar norte-americano. Dois símbolos. O World Trade Center, símbolo econômico, e o Pentágono, símbolo militar. E a Al-Qaeda também atacava em todo o mundo. Então, tem diferenças básicas entre Talibã e Al-Qaeda. Não são conceitualmente a mesma coisa. Talibã mexe com guerrilha, Al-Qaeda com terrorismo. O Talibã age no Afeganistão, a Al-Qaeda no mundo inteiro. Inclusive, durante toda essa história cruel de relações entre Talibã e Al-Qaeda, houve dissidências, houve desacordos. Nem sempre esses grupos concordavam em tudo. Certo, expulsa a União Soviética do Afeganistão em 89, começou meio que logo em seguida, a partir de 92 até 2001, a chamada Guerra Fratricida, que foi a guerra entre os guerrilheiros, os grupos étnicos guerrilheiros. Então, aqueles grupos guerrilheiros que ajudaram a expulsar a União Soviética nos anos 80, começaram a lutar entre si, disputando o poder no Afeganistão, de 92 a 2001. E dentro desse período de guerra civil, estava a primeira era Talibã. Esteve a primeira era Talibã de 96 a 2001. Antes se chamava Era Talibã. Agora que o Talibã voltou ao poder, a gente pode então chamar de primeira era Talibã, de 96 a 2001, dentro do contexto de guerra civil, pós-expulsão da União Soviética do território afegão. Esse contexto de guerra fratricida, guerra civil, foi de 92 a 2001. Então, hoje a gente pode falar de primeira era Talibã, de 96 a 2001. Vejam aí, a ciência, a história vai se atualizando segundo os acontecimentos do mundo. Então, o governo soviético, a União Soviética foi expulsa do país em 89, mas o governo pró-soviético continuou, mas enfraqueceu tanto, até que foi deposto em 92. Então, os grupos guerrilheiros começaram a disputar entre si. Havia muitos conflitos entre os senhores da guerra, os líderes locais que eu falei, que controlam política, economia, plantação de papoula, tudo mais. Apesar de o Islã, a religião islâmica, pode ser usada como, dependendo do contexto, como um elemento de unidade cultural. Mesmo assim, ainda há diferenças étnicas, diferenças de interpretações da lei islâmica.
Então, nem sempre o Islã é um elemento de unidade, dependendo do contexto, ele realmente vira até um elemento de fragmentação, porque são vários grupos étnicos, cada um com uma visão política, religiosa sobre como deveria ser gerido o Afeganistão. Então, nesse período de guerra civil, surgiram grupos com interpretações políticas e sociais diferentes. Então, nisso tudo, tinha grupos extremistas e grupos mais moderados. E eu vou destacar aqui as duas principais tendências nesse período de guerra civil afegã nos anos 90. Duas tendências. O grupo Hezb Islami, composto mais por Pashtuns, pela etnia Pashtun, e o Jamiat Islami, composto por Tadjiks, composto majoritariamente por Tadjiks. Não é exatamente Pashtun, o Hezb Islami, composto por Pashtuns. Não, por maioria Pashtun. E o outro grupo, Jamiat Islami, composto mais por Tadjiks. Eu não sei como pronunciar esses nomes, porque, nem como eu falei, o Afeganistão não é um país árabe, eu não sei pronunciar os nomes, não são árabes. Eu estudo árabe. Então, se não for árabe, então perdoem minha pronúncia errada, porque nem todos os nomes aqui são árabes. Chegou a ser firmado, no contexto dessa guerra civil, um acordo de paz em 93, que levou a um governo de coalizão, mas essa experiência fracassou. E aí, vem 94, o Talibã mostrou força. Então, é um grupo que veio aí, desse contexto de guerra civil dos anos 90, lembrando que os seus adeptos, seus membros, seus fundadores vieram lá do contexto dos anos 80, no contexto de luta contra a União Soviética, apoiada pelo Paquistão e pelos Estados Unidos via CIA. Então, o Talibã, esse nome vem de Talib, em árabe quer dizer estudante. Então, Talibã, mais ou menos estudantes da religião, estudantes muçulmanos. Você pode traduzir como estudantes da religião islâmica. Recrutaram seus membros, eram guerrilheiros, mas muitos membros foram recrutados das madraças do Paquistão, das escolas religiosas, escolas alcorânicas do Paquistão. Gente, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas não lembrem que os muçulmanos do Talibã não representam a maioria dos muçulmanos no mundo. Daqui a pouco eu vou explicar isso, então não coloquem como sinônimo o Talibã, que é um grupo conservador ao extremo, reacionário ao extremo, violento, repressor. Ele é uma aberração, uma anomalia. Por favor, não considerem como sinônimo de muçulmanos de religião islâmica. Eles têm uma interpretação extremista e literal do Alcorão, que é muito perigosa. Então, de forma nenhuma, eles representam a maioria dos muçulmanos no mundo. Lembrando que há várias interpretações da lei islâmica, vários grupos, vários ramos dentro do Islã. Infelizmente, eles são um ramo violento, autoritário. Se dizem muçulmanos, se são, não sei de fato. Enfim. Mas é isso. Não coloquem o Talibã e suas ideias malucas, extremistas, como sinônimo de muçulmanos e de Islã. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, em 94, o grupo mostrou força. Em 96... E aí começou a ocupar regiões do país, até que em setembro de 96 conquistaram Cabul, a capital do Afeganistão, começando então a governar o país. Todas as outras facções derrotadas, incluindo as duas grandes tendências que eu falei antes, o Hezb Islami e o Jamiat Islami, foram expulsas para o norte do país e, apesar das suas diferenças, formaram a Aliança do Norte, uma aliança contra o Talibã. Então, vejam isso é da história do mundo. Dependendo do contexto, aliados viram inimigos e inimigos viram aliados. Então, esses grupos guerrilheiros, nos anos 80, se uniram contra a União Soviética. Com a saída da União Soviética do país, eles lutaram entre si. Quando o Talibã assumiu o poder, eles se uniram novamente na Aliança do Norte. Mas, em agosto de 98, então lembrando as datas aqui, setembro de 96, o Talibã dominou Cabul. Então, começou a primeira era do Talibã. A Aliança do Norte, concentrada mais no norte do país, fez oposição. Porém, em agosto de 1998, o Talibã tomou o quartel-general da Aliança do Norte e, com isso, dominou 90% do país. Então, só aumentou o seu poder. E à medida que o Talibã aumentava seu poder político, aumentava também o seu radicalismo ideológico, o seu radicalismo religioso. Eles defendiam, no discurso, a formação de uma teocracia islâmica.
um país governado pela lei do Alcorão, porém, na verdade, governado por uma lei do Alcorão extremista, uma interpretação extremista, literalista, que leva o conteúdo religioso todo ao extremo. Então, o que o Talibã proibia? Ouvir música de dançar, tirar fotografia, ver TV, cinema ou vídeo. Era proibido também brincar com bonecas ou bicho de pelúcia, soltar pipas. Isso para evitar a idolatria, na visão deles. Também era proibido raspar a barba, tomar bebidas alcoólicas, expor corpo feminino. Também as mulheres eram proibidas de trabalhar e sair de casa desacompanhadas. Então foi um regime muito, muito opressor para as mulheres. Então estou falando aqui da primeira era Talibã, por isso que eu estou usando os verbos no passado. Então estou me referindo aqui à primeira era Talibã de 96 a 2001. Por enquanto, eu não sei ainda direito como está sendo, mas a tendência é que vai ser de novo um governo repressor pra caramba, que vai dificultar muito a vida das mulheres no país. Então, aqui exatamente estou fazendo referência ao primeiro período de poder do Talibã de 96 a 2001. Voltando aqui. Então, o Talibã, boa parte da sua receita vinha da plantação de papoulas, que é a matéria-prima para o ópio e a heroína. Então, o Talibã traficava drogas. Só isso aí já mostra que não é islâmico nem de longe. O Islã proíbe terminantemente o uso de narcóticos com fins recreativos. Substâncias químicas com fins recreativos. Drogas não podem ser usadas. Claro, com fins medicinais, como álcool, pode ser usada. Mas drogas com fins recreativos, narcóticos, não podem ser usados. Então, temos aí um governo que se diz muçulmano, mas que trafica drogas. Se isso não for contradição, não sei mais o que é contradição. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional das Drogas, o Afeganistão se tornou o maior produtor mundial de ópio em meados dos anos 90. Como eu falei, o Talibã controlava as plantações de papoula. E segundo o professor Reginaldo Nasser, atualmente 90% da heroína do mundo vem do Afeganistão. O tráfico de drogas foi feito pelo Talibã e também pelo governo fantoche que foi colocado lá pelos Estados Unidos em 2001 com a expulsão do Talibã de Cabul. Então, esse narcotráfico na economia afegã faz parte tanto da gestão do Talibã como da gestão dos governos pró-Estados Unidos da América. Então, com isso, nos anos 90, a comunidade internacional criticou muito o Talibã pelo narcotráfico e também por violações aos direitos humanos, principalmente com a situação das mulheres muito reprimidas, mortas durante a gestão do Talibã em prol de um discurso ultra-religioso que a gente sabe que é usado, nesse caso a religião usada como um método de legitimação do poder político. A religião, o sistema religioso, ele é um bom elemento discursivo para justificar ações políticas. Ele comove, ele legitima. Mas, claro, são todas essas interpretações exageradas dos textos sagrados, interpretações maliciosas, cheias de intenções políticas, bem mais do que intenções espirituais. Enfim, interpretações deturpadas, problemáticas. E assim como algum grupo muçulmano pode usar o Alcorão, interpretações alcorônicas para fazer o bem, para fazer o mal, não se engane, grupos cristãos também podem fazer interpretações bíblicas para o bem ou para o mal. A religião, a religião ela pode ser usada por grupos políticos meio que para qualquer coisa, sabe? O grupo político quer se legitimar, quer se justificar, quer se convencer, quer mostrar seu poder perante uma população, quer convencer uma população, ele pode usar o discurso religioso de diferentes fins, infelizmente. Então, muitos grupos usam as interpretações religiosas de forma benéfica, espiritual, para ajudar o próximo, fazer projetos humanitários, outros não, usam para fazer terrorismo, para justificar regimes autoritários. Infelizmente, isso em qualquer religião, gente, com qualquer livro sagrado, não só com o Islã e com o Alcorão. E aí, então, como eu falei para vocês, relações Al-Qaeda-Talibã. Al-Qaeda fundada em 89,
o mesmo contexto de fundação dos guerrilheiros do Talibã, então sempre tiveram ali, apesar de divergência, sempre tiveram ali, foram aliados. Em 98, no início de 98, a Al-Qaeda atacou a embaixada dos Estados Unidos na África. O ataque, não pense que o único ataque da Al-Qaeda aos Estados Unidos foi o 11 de setembro de 2001. Houve outros ataques antes, nos anos 90. Como eu falei aqui no início de 98, atacaram embaixadas norte-americanas na África. Então, há muito tempo, o Osama Bin Laden era procurado pelos Estados Unidos. E aí, em 98, com esses ataques, segundo os Estados Unidos, o Osama Bin Laden operava em bases, a partir de bases no Afeganistão. Então, os Estados Unidos, em meados de 98, bombardeou com mísseis o Afeganistão para derrotar o Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Não adiantou, aconteceu o 11 de setembro de 2001, e com isso, no início de outubro de 2001, mais bombardeios norte-americanos no Afeganistão. Começou então a chamada guerra ao terror. Os Estados Unidos, no discurso, o presidente Bush alegou que iriam acabar com o terrorismo da Al-Qaeda que estava no Afeganistão. Há dúvida se a Al-Qaeda exatamente estava no Afeganistão. De fato, o Osama Bin Laden se escondeu lá. Ele foi hospedado pela tribo do seu genro, o Mullah Muhammad Omar, o fundador do Talibã. E segundo as regras culturais, não se entrega um hóspede. Então foi isso que aconteceu. Quem viveu, lembra que ninguém encontrava o Osama Bin Laden, então ele recebeu o apoio do Talibã para continuar lá escondido no Afeganistão. Claro que tem a questão cultural de não se entregar um hóspede, né? A honra tribal. Tem essa questão da honra tribal, não se entrega um hóspede, mas também tem a questão política, né? Interesses políticos do Talibã com a Al-Qaeda, embora, como eu falei, não são a mesma coisa. São dois grupos com operações distintas, como eu já expliquei antes. E aí, olha só, como eu falei, a questão aliados e inimigos muda segundo o contexto. O Paquistão, até então, sempre apoiou o Talibã, mas com o início da guerra ao terror em 2001, o Paquistão mudou de lado e passou a apoiar os Estados Unidos em troca de auxílio econômico. Em meados, continuando aqui na nossa linha do tempo, estamos já aqui na guerra ao terror, Estados Unidos movendo fundos imundos para combater o terrorismo no Oriente Médio. Sabemos que discursivamente isso é muito fraco. No próximo vídeo vou explicar por quê, porque com o tempo o Talibã virou um dos players do cenário geopolítico, chegando até a negociar com o Trump. Então olha aí, lá por 2001, 2003, eram inimigos dos Estados Unidos, depois com o Trump chegaram a negociar até com o Trump, viraram um jogador ali dentro do xadrez geopolítico. Vou explicar mais no próximo vídeo. Mas vamos continuar aqui na questão da guerra ao terror. Lembrando, gente, guerra é negócio. Se vende arma, mantimentos para os soldados, então guerra para os Estados Unidos é um negócio. Eu não sou economista, mas até suspeito que se os Estados Unidos não inventar alguma guerra no mundo, é capaz da economia deles quebrar. Não duvido. Então, em novembro de 2001, a Aliança do Norte, que fazia oposição ao Talibã, apoiada, claro, pelos Estados Unidos, tendo o Talibã como inimigo comum, foi avançando até que tomaram Cabul novamente. A Aliança do Norte tomou Cabul. O Mullah Omar fugiu. E no começo de dezembro de 2001, com a fuga do Mullah Omar, fundador do Talibã, e o domínio da Aliança do Norte dos Estados Unidos na capital Cabul, acabou a primeira era Talibã no Afeganistão. Então, de 96 a 2001. E agora eles voltaram 20 anos depois. Esse contexto eu vou explicar no próximo vídeo. Então, no final de dezembro daquele ano, 2001, foi instalado um governo pró-Estados Unidos, que, como o professor Reginaldo Nasser fala, governo fantoche, governo comandado pelos Estados Unidos. Foi um governo de 2001 comandado pelo líder pashtun moderado Hamid Karzai, que ele foi confirmado em meados de 2002 no poder por uma Loya Jirga, ou Loya Jirga, um conselho de notáveis formado por líderes tribais, autoridades religiosas e anciãos. Então veja que mesmo com o apoio fundamental dos Estados Unidos, o próprio Afeganistão tinha seu mecanismo social e ideológico para legitimar aquele novo governo pró-Estados Unidos. E até o início de 2003, então, os paradeiros do Bin Laden e do Mullah Omar, o fundador do Talibã, continuavam desconhecidos. E qual é a importância do Afeganistão para
para os impérios, para essas potências, pelo menos ali até o contexto da Guerra ao Terror 2001-2003. Uma teoria é que a região do Afeganistão é estrategicamente importante para escoar a produção de petróleo e gás natural, porque, enfim, o território afegão tem a teoria de que era necessário construir no território gasodutos e oleodutos para escoar a produção de petróleo e gás natural das jazidas em torno do Mar Cáspio e no Turcomenistão. Então, vocês dão um Google aí no mapa, Mar Cáspio, Turcomenistão. O Mar Cáspio tem muitas jazidas de petróleo e gás natural e também o Turcomenistão. Então, os países estrangeiros, as potências, os impérios estariam interessadas em controlar o território afegão, pacificar, para que empresas norte-americanas e europeias pudessem construir gasodutos e oleodutos para escoar essa produção de petróleo e gás natural, porque o Afeganistão não tem saída para o mar. Então, seria necessário, então, controlar o território para isso, com fins industriais, comerciais. Também se discute isso, né? Como eu falei, é uma teoria. Eu também vou verificar para o próximo vídeo se, de fato, foram construídos gasodutos, oleodutos durante essa gestão 2001-2021 do governo fantoche norte-americano. Lembrando isso, o Talibã foi expulso em 2001 e de 2001 até, pelo menos até dia 14, dia 14 de agosto agora, quem controlava o país era o governo pró-Estados Unidos. Então vou conferir isso, fico devendo para vocês para o próximo vídeo. Este acaba por aqui, ficou até longo, 41 minutos. Lembrando que aqui o meu recorte foi fazer uma visão geral da história da geopolítica do Afeganistão, com foco no período da Guerra Fria, até 2001, quando o Talibã foi expulso. No próximo vídeo vou falar sobre o retorno do Talibã. Também vou continuar falando de história e geopolítica. Eu espero postar esse segundo vídeo na sexta desta semana, mais tardar na terça da semana que vem. Peço compreensão aí se eu demorar, mas é porque eu tenho outros compromissos acadêmicos e também o tema exige, como eu falei no começo do vídeo, exige tempo. Preciso ler, ver vídeos, filtrar conteúdo, pensar na didática, pensar no conteúdo em si, do que está acontecendo, o interesse norte-americano é esse ou não, o que o discurso diz, o que aconteceu de fato. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo seguir o canal no YouTube, seguir aqui o perfil no Instagram, também no Facebook. O História na Medina é meu projeto solo, mas eu participo também de outro projeto de história, produção de conteúdo em história. O Ouro Historiador é um projeto coletivo que eu faço parte junto com outros amigos e colegas historiadores e historiadoras. Estamos também no YouTube, Facebook, Instagram, podcasts em todos os agregadores, todos os aplicativos, e também temos um site oficial, ourohistoriador.com. Aproveito para convidar vocês para a live de quinta-feira, às 18 horas, eu com a Laura Macedo, do Acesso História, vamos falar sobre história, formação e produção de conteúdo, lá no perfil do Ouro Historiador, quinta-feira desta semana, dia 19, às 18 horas. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, comentem, façam esse post viralizar um pouco para ajudar o canal. E estou aí aberto no chat a discussões, troca de ideias, sugestões. Obrigado pela audiência sempre e até a próxima.